Para prestar uma homenagem aos amigos, convidamos as farmacêuticas Thaís Campos Pelic e Michele Colodel de Souza. Tudo começou no dia 9 de fevereiro de 2004, uma segunda-feira ensolarada. Foi o dia do início das aulas do primeiro período de farmácia, da PUC-PR. No começo estavam todos meio tímidos, não sabiam o que falar. Era tudo muito novo e diferente para todos nós. Mas eu garanto, era uma sala diferente. Gente do Brasil inteiro. Não posso dizer que era do Iapoá ao Chuí, mas sim de Xereder a Manaus. 10 dias se passaram e veio o trote. Foi aquela agitação. Tinta daqui, farinha dali, todo mundo imundo, mas achando tudo legal e divertido. Foi aí que a galera começou a se soltar. Veio o primeiro churrasco, que não tem como esquecer, na casa do Mion, onde todos ganharam apelidos. Ruge, Miúque, Nego, Mion, Popô, Miojo, ou mais conhecido como Janja, Marina Irati, mas também tinha a Bonde, a Paulette Pink, a Suelen Pergunta. Por que será, né, Suelen? E que mais tarde veio a se chamar Su mais Ellen. E tem alguns que vão permanecer para a vida toda, né, Nils? É verdade. No começo, todo mundo animado, empolgado, pois era tudo novo. Não estávamos no colégio, estávamos na faculdade. Em seguida, veio a eleição da bendita comissão de formatura. Aí foi dada a largada para as festas da sala, com os fiascos, as bebedeiras, as baladas todo final de semana. E centenas de milhões de rifas que você obrigava a gente a vender. Mas tudo isso por uma boa causa, né? Bom, temos que comentar dos sotaques. Das L's, Lila e Lô. Tu não vai? Tu não quer? Do Paçoca, então, que entortava o R até não poder mais. Da Marina Irati e o seu que pepino, ou por favor. A Monique, que tinha muito orgulho de ser de Manaus. Ou até mesmo da Dona Paula, curitibana, que tudo pra ela era meu Deus. Mas não tem quem ganhe de uma castrense, Jaqueline Ribeiro. Aprendi várias pérolas com ela, como o Sotonga, louco de bom, pior que é mimo. E os gostos musicais, então? Era uma sala totalmente eclética. O Bruno com suas camisetas do U2 e do Coldplay. A Tata e o seu black metal. A Lari e o seu inseparável pagodão. A Carininha, que adorava cantar, desde o coral da PUC até minha pequena Eva no videokê. A Nina e sua cultura 100% alemã. A Kali e os seus rodeios. A Joyce e o seu reggae combinando com a música árabe. O Chico e o Jackson, que sabiam todas as músicas sertanejas que estavam na moda. E lembrar que você começou como metaleira e acabou todo final de semana sem perder uma UDS. E sem contar as suas raves, né? Adoro! Aí os grupinhos começaram a se formar. O do fundão, que sempre conta o distúrbio e o popô, sendo assim mais fácil sair na metade da aula e nunca mais voltar. A Irmandade, Dudu, Ventura, Nina, Paçoca e Chico. O grupinho da frente, onde os crânios estavam presentes, como a Vivian ou Poia. Atrás dela, ou a Jaxele, que anotava tudo que os professores falavam. Depois ainda tinha que aguentar os milhões de xerox que tirávamos do caderno dela. Ainda na frente tinha a Daiane, a Adriana e o Bruno. E só esse grupinho sabe como é ir a um congresso em São Paulo e conseguir aprontar todos os dias. O das loiras, eu chamava de loiras porque elas sempre sentavam juntas. A Pati, a Nath, a outra Nath, que até hoje muita gente não sabe quem é a Nathalie e quem é a Nathalie. E mais uma loira importante para a sala, mas que nunca estava presente durante as aulas, era a Fer, que teve que mudar para o período da tarde, mas foi a tesoureira da comissão, ficando com um dos cargos mais estressantes. Ainda presentes a Ju Weber e a Cibele, o quarteto Carla Camila de Vieira Fabre, a Ana Ana Willa, o Henrique, que dá até para fazer um filme com o título que maçã gostosa,
A Luciana e a Marta, sempre presentes no lado esquerdo da sala e grudadas na parede. Uma tal de máfia, composta pela Rafa Cabe, Marizu, Dona Jaque, as Marinas Irati e Bonde, a Cal e eu, que acho melhor não comentar o que aprontamos, senão esse discurso não acabaria hoje. E a diretoria, que começou com 8 integrantes, acabando com apenas 4, sendo eles o Flávio, o Márcio, o Pedrão e o Ricardo, que continuam deixando uma pergunta sem resposta. Mas por que coxinha? Mas aí a responsabilidade foi crescendo. Passamos por muitas bioquímicas da vida e algumas siglas que sempre iremos lembrar, como PQA, AICO, AFQ... Pare, guria, chega! Porque a situação estava piorando cada vez mais, com a tal das Saccharomyces e dos aspergilos, que fez a sala inteira tremer durante o semestre inteiro, e alguns ainda tendo que escutar essas palavrinhas por muito mais tempo. Sendo esta a época mais tensa, todos estavam estressados. Foi o tempo das brigas, dos choros, dos surtos psicóticos, ninguém se entendia, estava todo mundo virado. Inclusive, foi a época que os namorados mais sofreram também, né, Balurdo? Aí, para acalmar os ânimos do povo, veio as férias de julho. Ufa, um mês de sossego. Ufa nada! Aí apareceu o temido Júlio Merlin, homem sério, com sua voz grossa, com uma fama, digamos assim, preocupante, sendo a vez das vaginoses, vaginites, nicks 1, 2, 3, 10, sem falar que dessa vez veio em dose dupla, pois tínhamos a hemato e as 32 mil leucemias para decorar. Somando tudo isso com os estágios, o TCC, as baladinhas dos finais de semana, os namorados. Mas como tudo tem um fim, acabou. E o importante é que conseguimos sobreviver. Tivemos um saldo de 4 casamentos, um filho, alguns a um passo do altar, Lique Ventura, não esqueçam do meu convite, outros enrolados e ainda aqueles que continuam encalhados. Enfim, foram 4 anos e meio de muitas emoções, risadas, momentos de estresse, nada diferente de qualquer outra sala, mas garanto que muitas lembranças irão ficar e que muitas saudades iremos sentir. Os nossos caminhos se cruzaram diante de um ideal comum. Somamos entusiasmo, forças e alegrias. Ao lado de nossos amigos, passamos as intermináveis horas de estudo, as noites não dormidas e os dias de extremo cansaço. Também não podemos esquecer dos amigos aí da plateia. Amigos que não se formam hoje, mas que sempre estiveram presentes quando precisamos. Gostaria de citar um verso de Fernando Pessoa, onde ele diz que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Vocês são mais que colegas de classe, mais que alguém para fazer uma lição junto, alguém que fez parte de um cotidiano, de cada dia da nossa caminhada, que para alguns acaba aqui, como aluno por força natural, mas que para outros acabará como amigos por força de sentimento. Porque a amizade, ela não se explica, ela simplesmente acontece. Muito obrigada.